Fala aí, habitantes da Chucrolândia, tudo bem com vocês? Eu espero verdadeiramente que sim. Hoje o assunto aqui é muito legal. Eu dei uma sugestão no último vídeo, muita gente pediu para eu voltar aqui e falar sobre a Suíça, sobre o mundo prepper suíço. E nesse vídeo eu vou mostrar o tanto de experiência que a gente pode extrair do conhecimento adquirido desse povo. Os caras têm simplesmente uma das economias mais livres do planeta, a 7ª maior renda per capita e uma das menores taxas de criminalidade do mundo. E basicamente ali todo mundo é prepper. Por isso que você não deve perder esse vídeo de jeito nenhum, fica até o final comigo aí. É logo após a vinhetinha, é rapidão. O meu nome é Davi, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva, você está no Mundo AKV. Aqui a gente fala de sobrevivencialismo, preparação e temas correlatos. Já deixa o seu comentário, deixa um like, faz todo o combo aí que ajuda demais com que a gente continue ranqueando aí, aparecendo para mais pessoas para falar a respeito de preparação. E por que é bom você se inscrever, curtir, né, interagir com o nosso canal? Tá tendo uma invasão de canais com o roteiro feito por inteligência artificial, com imagens, tudo ali é conteúdo sintético. Não há nenhum problema com isso, você busca a sua informação onde você quiser, mas quem garante que aquilo ali realmente é um conteúdo verdadeiro? Você está depositando ali a sua confiança num tema tão importante que é o nosso. Então toda vez que você interage, que você passa a seguir canais orgânicos aí como nós, como os nossos amigos sobrevivencialistas aqui do Brasil, principalmente, você está ajudando com que as pessoas recebam conteúdos verdadeiros. Isso vale para conteúdos bíblicos, conteúdos científicos. A gente tem que buscar muita iluminação, muita sabedoria nos nossos dias. Firmeza? Então se você puder curtir, compartilhar aí o nosso conteúdo, a gente fica muito feliz. Você também pode ser membro do canal se assim desejar. As vantagens estão aí na descrição. Temos também as nossas camisetas do Mundo AKV. Também tem na descrição como você adquire aí. E o pessoal sempre usa e sempre divulga as fotos usando as nossas camisetas. A gente fica muito feliz. São feitas com algodão de altíssima qualidade. Logo, logo tem estampas novas. E aí, assim que subir no site, eu já aviso vocês aqui. Temos também uma notícia muito importante que eu acabei de receber. Que as lanternas da UBEM entraram numa categoria aí chamada Mega Promoção Anual na Amazon do Brasil. E vai valer apenas do dia 3 de dezembro até 15 dias depois, que eu não sei quanto é, até o dia 18, se eu não me engano. São 15 dias corridos certinhos. Você entrando no nosso link aí embaixo da Amazon e usando o nosso cupom MUNDOAKV, eu desacreditei quando falaram, precisei ir lá ver. Não é conversa de vendedor, o negócio tá muito barato mesmo, cara. A UBEM está vindo com força no mercado brasileiro. E nessas 2 semanas aí, tem lanternas ali que você vai ver lá. E ainda se colocou o cupomzinho MUNDOAKV, você ainda tem mais desconto ainda. É loucura, cara. Oportunidade final do ano. Minha obrigação aqui é falar pra vocês. Eu sempre falo, eu quero que todo mundo esteja muito bem equipado. Então essa é uma baita de uma chance. Eu tô usando a lanterna L3, que eu acho que é a mais potente que tem aí das lanternas táticas, mas eu estou há um mês usando essa lanterna e não precisei recarregar ainda. E eu uso todos os dias aqui, quando eu chego, quando eu saio da propriedade, quando eu tenho que olhar pro pasto à noite para fazer as varreduras. A L3 é essa daqui, ó. Tá o tempo todo comigo. E eu não precisei recarregar ainda. E eu tô dando a cara a tapa aqui. Alguém pode me desmentir aí, né? E falar, meu cara tá inventando. Mas eu juro, não vou jurar. Eu não posso ficar fazendo um juramento em vão. Olha lá, eu até aperto, o azulzinho ele pisca, mas tá firme e forte a lanterna um mês, cara. Então é mais ou menos pra você ter uma ideia da qualidade dessas lanternas. Lanterna é item de sobrevivência pra qualquer um de nós, né, cara? Não precisa ser preparador nem sobrevivencialista. Então entra nesse link que tá logo abaixo aqui, da Amazon, coloca o cupom MUNDOAKV ali, o cupom mais querido desse Brasil. Você vai ficar de sorrisão de orelha a orelha, depois você volta aqui e agradece nós, né, mano? Firmeza? Esse é o toque que eu queria dar aí logo no começo. Bora pro conteúdo então, pessoal, que é muito importante. Toda vez que a gente fala de Suíça, o nosso meio pode pensar em canivete suíço, queijos, chocolates, montanhas, relojoaria de precisão e, é claro, estabilidade. Muita gente fala às vezes numa piada, pô, você tá achando que isso aqui é a Suíça? Exatamente, cara. Os caras têm fama e não é à toa. Mas por trás dessa aparência pacífica, existem um dos sistemas mais eficientes de preparação do mundo. Esse é um país onde todos têm um plano de sobrevivência. Quando eu digo todos, praticamente todo cidadão. E isso não é um exagero. Para começar, a Suíça não é membro da União Europeia. Eles optaram por não aderir ao bloco como um Estado-membro, mantendo ali então a sua soberania, adotando o franco suíço ao invés do euro. Ela está associada sim à União Europeia, só que com tratados bilaterais de comércio e cooperação e essas coisas, sem, no entanto, aderir como um Estado-membro. Isso já diz muita coisa, né? Com relação à propriedade privada, a Suíça tem uma tradição de respeito incondicional. Esse é o resultado de uma longa prática de valores clássicos liberais. E eu não estou falando aqui liberal americano. Estou falando de economia. A Suíça é o puro suco do capitalismo.
Ai, que loucura! Pois sempre foi um paraíso fiscal para bilionários fugindo de impostos e ditadores fugindo da lei e escondendo seu dinheiro e seu patrimônio. Circulava muita grana pela Suíça. Dizem que não é mais assim, mas vai saber, né, cara? Dinheiro ninguém recusa. É verdade ou não é? E nesse canal aqui vocês sabem que eu não fico de conversinha, de blá blá blá. Vou profundamente no assunto. A Suíça é uma terra onde se tem liberdade, ainda, né, por conta de um ato chamado Assinatura do Ato de Mediação de 1803, que aboliu um negócio da Suíça chamado República Helvética, que era um estado centralizador construído sobre as ideias da Revolução Francesa. Sim, essa desgraça amada por todos os corruptos intelectualoides da nossa república. E quando caiu a tal da República Helvética, restaurou-se então a Confederação Suíça, que é uma forma de governo que compreendia vários cantões descentralizados e que haviam prevalecido naquele país desde 1200 até a invasão francesa de 1798. Lá em 1848, esse processo de descentralização se transformou em lei. E desde a assinatura da Constituição Federal em setembro daquele ano, a Suíça adotou uma forma de governo que preserva até os dias de hoje um Estado descentralizado composto por 3 níveis de jurisdição, a saber, a comuna, o cantão e o federal. Não confundir comuna aqui, pessoal, com comunismo, não tem nada a ver. Faz o L de lá, deu L de lá. A comuna suíça significa município e existem cerca de 2.100 municípios na Suíça, ou seja, a menor divisão administrativa do sistema político deles. Já os cantões são equivalência aos estados e existem 26 cantões na Suíça, que administram aspectos como impostos, educação, saúde, segurança, tudo isso tendo idiomas diferentes. Ali se fala alemão, francês e italiano, fora sotaques locais e o inglês que todo mundo aprende de verdade no banco de escola lá, desde criança. Essa estrutura confere um alto grau de autonomia aos estados, a esses cantões. É mais ou menos um Estados Unidos da Suíça. Daí, em âmbito federal, você tem um negócio chamado Ständerat. O Ständerat suíço é um conselho dos estados, a Câmara Alta do Parlamento Suíço, que representa ali os cantões e que funciona em conjunto com o Conselho Nacional, e a aprovação de ambos os conselhos é necessária para que uma lei seja aprovada. A inspiração para esse modelo vem do Senado americano, inclusive. E lá, juiz não mete o louco, porque existe um negócio chamado força popular. Ali a representação popular é realmente válida. Em que pese que a cultura wokeista, como você queira chamar, já começou a corroer as bases desses valores mais tradicionais que trouxeram a Suíça até o patamar que ela está. Mas isso é um baita problema do Ocidente, não é só da Suíça, todo mundo tem esse problema hoje em dia. Quanto mais lacração, menos soberania, isso é um fato. E ao longo do último século, a Suíça construiu a maior rede de abrigos nucleares per capita do mundo e também um exército de milícias civis, tudo isso com alta prontidão, estoques estratégicos de alimentos mantidos por lei, defesa civil integrada ao cotidiano, capacidade de sobrevivência nacional em caso de guerra, ataque nuclear, colapso energético e até de um bloqueio comercial. Os caras estão lá na frente, irmão. E tem gente que ainda diz que preparação e sobrevivencialismo é coisa de gente louca, né? Eu queria era ser louco na Suíça, mano. E você aí? E a pergunta é, por que um país considerado neutro precisou se preparar tanto? Bom, eles mesmos costumam dizer por lá que a neutralidade nunca foi sinônimo de segurança. A Suíça é famosa pela sua neutralidade desde 1815, mas essa neutralidade sempre foi ativa, ou seja, neutralidade sim, vulnerabilidade jamais. Durante o século XIX e XX, a Suíça se viu cercada por grandes potenciais inimigos. Impérios em expansão, guerras franco-prussianas, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e agora o que eu chamo de Guerra Gelada, né? Que é essa treta toda entre Rússia, Europa e o resto do mundo. Se alguém falar Guerra Gelada aí, fui eu que inventei, hein, galera? Escreve essa parada aí. Bom, a geografia montanhosa ali da Suíça sempre ajudou, mas o país aprendeu que depender apenas disso seria loucura. Mais ou menos a gente depender só da geografia aqui. Nossos lindos campos têm mais flores. No final das contas, pessoal, isso aí sem atitude não adianta em nada. É uma baita de uma mansão com um portão aberto para qualquer um vir aqui e pegar o que quiser. E é claro que dentro do pensamento suíço moderno, eles adotaram aquele velho lema que a gente conhece muito bem aqui, que é o conceito de si pacem para bellum, que é o velho adágio, se você quer paz, prepare-se para a guerra. E principalmente desde a Segunda Guerra Mundial, ali na Suíça a preparação é full time. Eles nunca pararam. Com a ascensão da Alemanha nazi ali, a Suíça percebeu que a sua neutralidade seria testada como nunca. O Adolf chegou a incluir inclusive partes da Suíça em seus planos de expansão. O mais conhecido desses planos é a Operação Tenenbaum, de 1940. Diante disso, o país respondeu com algo único, um exército de milícias. E não, milícia não é o que você está acostumado aí com o Rio de Janeiro, com essas coisas. No caso aqui, milícia vem do termo militar. Paramilitares, civis,
defendendo ali o seu próprio território, o seu próprio país. Ao invés de manter um exército profissional gigantesco e centralizado, a Suíça resolveu fragmentar e armar a população civil. E até hoje os homens adultos servem e recebem treinamento. Lá o serviço militar é obrigatório e essa é uma parte bem legal. Após o serviço militar, muitos podem levar ali o seu guarda-chuva para casa, né? O seu fuzil. Geralmente um SIG SG 550, suíço, claro. Os caras, lógico, que vão confiar no próprio taco, né? Faz sentido. E além de tudo, o soldado pode comprar ali, a partir do final do serviço militar dele, a um preço módico, o que a gente chamaria aí de preço de custo. Você portar lá é uma coisa complicada ainda na Suíça e, obviamente, eles exigem que seja tudo dentro da lei, tudo registrado. Lá, o sistema é assim. Em uma emergência, todo mundo sabe para onde ir, o que fazer e qual armamento usar. Isso cria resiliência descentralizada, um conceito-chave no sobrevivencialismo moderno. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Suíça construiu redes e mais redes de túneis nas montanhas. Isso como parte de uma estratégia de defesa que ficou conhecida como Reduto Nacional. Quem assistiu aí o último vídeo viu que eu falei do American Redoubt. É um movimento reduto americano, que foi totalmente inspirado no modelo suíço. E o criador do conceito americano, né, o James Wesley Wallace, um autor de livro e ex-agente da inteligência militar americana, ele chamou também a estratégia americana de Redoubt, em homenagem ao plano histórico de defesa da Suíça. Essa é a origem das estruturas que mais tarde evoluíram para o sistema de abrigos nucleares modernos. Portanto, essa estratégia aí do reduto alpino passou a significar, principalmente para os cidadãos suíços, um refúgio para os Alpes e ali então poder resistir por meses. Esse plano exigia estoques massivos, planejamento logístico e essa mentalidade se tornou parte permanente da cultura nacional. A lei suíça também obriga que cada prédio tenha o seu bunker e eles devem estar a no máximo 30 minutos a pé da residência das pessoas nas cidades e nas regiões montanhosas, esse tempo sobe para 60 minutos. E isso tudo por quê? Justamente pelo que eu venho rezando há anos aqui no canal, que a parte rural, na maioria das vezes, não é alvo prioritário. E por falar em preparação nas montanhas, pessoal, algo que nos ajuda demais aqui, como vocês já sabem, são os produtos da Wolf Attack. Esses produtos e equipamentos nós usamos todos os dias por aqui. Tanto as mochilas, que são feitas com cordura original, com nylon balístico de altíssima qualidade, materiais usados por operadores de forças especiais, justamente pela resistência desses materiais. Nada é feito à toa na Wolf Attack, cara. Todos os equipamentos são feitos para serem robustos, resistentes e funcionais. Para durarem, né? Vou dar um spoiler. Olha como chegam as garrafas da Wolf Attack. Olha o cuidado que os caras têm na embalagem, meu. Formato hexagonal. Olha essa beleza que acabaram de lançar. Essa garrafa é um espetáculo, cara. Eu escolhi essa alça khaki aqui, mas você pode escolher a preta, fica muito legal também. Tem uma cinza mais clara, muito bonita mesmo. Eles acabaram de lançar agora com um revestimento emborrachado que não escorrega, principalmente quando isso aqui molha. Para você que malha ou para o seu trabalho, tem esse revestimento novo aí chamado Armor, justamente para não escorregar da sua mão e para aguentar a pancada. E aí, ó, que praticidade, você não precisa pôr a mão no bico, aqui com a mão cheia de graxa, como eu tô de vez em quando aqui na oficina. Apertou, só beber na sua garrafa aí, o líquido que tiver aí dentro. Para fechar, ó, não tem toque nenhum com essa parte da garrafa aqui. Sensacional, e tanto nessa Rex 1000 que eu acabei de apresentar, quanto em qualquer outro produto da Wolf Attack, usando o nosso cupom MUNDOAKV, além de obter desconto, você ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdos de valor por aqui. E é por isso que eu vou continuar dizendo que a Wolf Attack é incomparável. Voltando para o conteúdo do vídeo aqui então, pessoal. E como se deu então o prepping moderno suíço, né? Como se dão as preparações na Suíça? Bom, lá já começa no banco de escola. Ou melhor, na grama, né? Porque muitas das escolas infantis, não estou falando de todas, mas algumas adotam esse tipo de educação logo no início da vida escolar das crianças. E eles são ensinados ali em florestas locais, aprendendo sempre ao ar livre, tendo como parte do currículo lições de sobrevivência na floresta, e os pequenos aprendem a cortar madeira, fazer fogueira, tudo isso desde cedo. Imagine isso no poder de construção do imaginário, na construção do caráter do cidadão, esse tipo de atividade logo na infância. Isso é muito diferente do nosso sistema decoreba aqui, por exemplo, e é um sistema punitivo, inclusive, né? Tipo, se você não estudar, não souber com exatidão cada vírgula, cada linha, cada filigrana, você não passa, você não adquire nota, ou por um outro lado, passa todo mundo também e que se dane, ninguém está preocupado realmente que o cidadão seja parte de uma sociedade forte. Muito pelo contrário, aqui é feito para que você não tenha meios de ação e seja alguém conduzido
produzido junto com a massa. A lei suíça também obriga que cada prédio tenha o seu bunker. Essa obrigatoriedade de bunkers para a população civil, como eu estava dizendo, inclui prédios residenciais, escolas, hospitais, igrejas, shoppings, estacionamentos subterrâneos e por aí vai. A Suíça também tem estoques estratégicos obrigatórios. Durante a Guerra Fria, as leis federais determinaram que empresas de alimentos essenciais mantivessem estoques mínimos de meses de suprimentos. Isso incluía grãos, açúcar, óleos, além de remédios, rações e combustíveis. No passado já foi até maior essa lista. Era obrigatório, por exemplo, parafusos, mais uma série de outras ferramentas para se ter ali um depósito estratégico. O sistema suíço de reservas obrigatórias, conhecido como Mandatory Reserves, exige que empresas privadas mantenham estoques mínimos de certos bens essenciais. Esse sistema existe até hoje, só que hoje em dia ele é adaptado para os novos riscos, né? Cyberataques, pandemias, crises energéticas e etc. Ou seja, os caras têm um sistema de estoque nacional, que nem a gente tem as nossas dispensas aqui, né? Naquele esquema first in, first out. Sai um, entra outro. Tipo o que a gente faz com lata de ervilha, com grãos, com diversos outros armazenamentos. Os caras fazem isso com o país inteiro. É de se respeitar, fala a verdade. Eu vou falar pra vocês que eu não concordo muito com esse negócio de obrigatório, por conta do meu espírito e do jeito que eu sou. Ao mesmo tempo, isso faz com que eles sejam o que eles se tornaram. E antes que alguém fale, mas o Brasil também tem uma política de estoques públicos de alimentos. Sim, é verdade, tem mesmo. Que é gerida inclusive pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Mas tem muito mais a função de garantir o abastecimento ali para regular preços, supostamente, né, no mercado, do que ter a ver com preparação. Porque aqui no Brasil, na hora que o pau torar de verdade, é cada cachorro que lamba, cada um por si, irmão. Infelizmente, essa é uma dura realidade. Já me diz aí se você já tinha ouvido falar de todas essas informações que eu estou trazendo da Suíça aqui. Escreve aí pra gente saber. Outra coisa muito importante que a Suíça fez como um plano de nação foi profissionalizar a sua defesa civil, integrando primeiros socorros, evacuação, alertas populacionais, respostas a desastres naturais, preparação nuclear, química e biológica. Esses treinamentos são parte da rotina de preparação do cidadão. Os preppers suíços hoje são uma cultura normalizada e não um nicho, ao contrário do Brasil e dos Estados Unidos, onde o movimento prepper é mais individualista. Já na Suíça a preparação é cultural, é quase como que um comportamento cívico. O povo japonês tem um pouco disso também. Para se ter uma ideia da qualidade de vida dos cidadãos de lá, em alguns lugares, o meio de transporte que algumas pessoas usam para ir trabalhar é o rio. O cara simplesmente pega uma mochila estanque, coloca os equipamentos dele ali, eletrônicos, tudo, se joga no rio e vai embora trabalhar. Um rio limpinho, cara. Tem peixe, tem gente que pesca, tem gente que pula de ponte. No fim de semana eles vão estar nesse mesmo rio ali, confraternizando. Muito bacana essa parte da cultura suíça. Tem vários vídeos na internet que mostram isso, inclusive, hoje em dia. Esse é um dos exemplos, né? Tendo um rio limpo passando dentro da cidade, igualzinho o Tietê em São Paulo, por exemplo. Essa busca e esse convívio com a natureza no seu dia a dia, no caso deles que tem rio limpo lá, molda a mentalidade. Com certeza, isso é inegável. Você acaba indo pescar, acaba indo acampar e convivendo com o belo e não com o grotesco. Julgue-me se quiser. Essa aqui é a real, mano. As leis de caça também lá são mais flexíveis, mas isso depende de cada cantão, de cada estado, né? Em Genebra, por exemplo, é totalmente proibido. Em outros estados varia, mas basicamente é necessária uma licença obrigatória, onde você vai passar por um monte de testes para obter essa licença de caça, e também eles trabalham com licenças territoriais. Os caçadores devem cumprir com leis de bem-estar animal, a proibição do uso de certas armadilhas, ou seja, na Suíça o cidadão também tem a chance de ir buscar a proteína no mato, se assim ele desejar. Não é tão fácil, não é tão simples, mas é possível. Aqui não pode matar nem rato mais, não pode cortar um bambu, e se pisar numa formiga logo logo, você tá no sal. A gente fica zoando, mas o negócio tá caminhando pra esse nível aí. Você tá falando sério? Ih, rapaz. E o Manual Oficial de Preparação do Governo recomenda 9 litros de água por pessoa, alimentos para pelo menos 7 dias, lanternas, rádio de emergência, documentos essenciais, kit de primeiros socorros, além de treinamentos desde jovem. E ali você vai ter incentivo para tiro esportivo, por exemplo, arqueria, navegação em montanha e funções de habilidades de resiliência em geral. Então a Suíça é o paraíso na Terra, né, Davi? Vou mudar para lá. Bom, primeiramente não está mais tão fácil mudar para a Suíça. Hoje as leis de imigração começam a dar aquela fechadinha ali, né? Não só na Suíça, como em vários outros países ali europeus. Por conta, a gente já sabe do que. Todo mundo aqui é inteligente. E para você que está pensando em mudar para lá, calma, amiguinho, porque lá é a terra do fórum, né? O econômico, aquele mundial que todos nós conhecemos. E é lá em Davos, que é um lugar que neva bastante, lugar maravilhoso e tal. E o Chewbacca só não é suíço por um acidente. Na verdade, ele nasceu na Alemanha, seus avós são suíços, e ele, assim como vários outros da mesma pegada,
moram lá. E tem umas paradas sinistras que já entram aí em teorias da conspiração a respeito da Suíça, de aberturas de portais, capirotagens em geral, e dizem que a casa do cadeirudo, do coisa ruim, segundo alguns interpretadores aí, seria aí nesse lindo país. Uma outra coisa que me preocupa é essa parada de muita coletividade. Eu sei que é um país pequeno, que eles precisaram se unir para fazer com que essas defesas funcionassem, né? Para que a vida deles se tornasse tão boa quanto é hoje em dia, mas tudo ali, de certa forma, está sujeito à boa vontade estatal. E é claro que você tem representatividade real ali, né? Não é essa zona que nós estamos acostumados. Mas e se esse padrão que funciona tão bem lá mudar de repente, cara? Isso pode acontecer hoje em dia. O mundo está muito louco. E eu penso, será que essas pessoas teriam as mesmas iniciativas que os preppers que se preparam por vontade própria? Tipo assim, você não é obrigado pelo governo, então eu vou fazer isso porque eu quero que minha família sobreviva a qualquer coisa. E é por isso que eu me preparo, sabe? Eu penso que lá pode se tornar uma coisa meio que banal. Será que, por exemplo, a galera de lá não estaria baixando a guarda por ter essa percepção ou essa sensação de que tudo está sendo muito bem cuidado pelo Estado e pela coletividade? É de se pensar. Nós aqui, por exemplo, já estamos acostumados com um golpe novo a cada dia. Um lugar sem leis, sem regras, sem planejamentos. Nós vivemos um feudalismo político há séculos por aqui. Já adquirimos couro grosso. Nós aqui é casca, tá ligado? Será que nós não seríamos por aqui mais realista em situações de colapsos nos tempos que a gente está passando hoje? Eu não sei dizer. De qualquer forma, alguns dos exemplos desse povo aí poderiam muito bem ser adaptados por aqui. Não por governos ou por instituições, mas por nós mesmos. Um exemplo muito legal é que lá as cidades e vilas menores possuem planos próprios de emergência. Eles também têm sistemas redundantes de energia e organizações voluntárias de apoio. Nós poderíamos ter nossas organizações voluntárias para segurança, por exemplo. E além de uma coisa que funciona muito bem lá, aqui seria muito difícil, né? Que são os estoques municipais. O que dá para perceber é que resiliência descentralizada é um dos maiores segredos da eficácia suíça. Eu penso que esse deve ser o foco. Descentralizar, mano. Desfragmentar. Por isso que eu prego para as pessoas saírem para o campo, para as cidades menores, justamente para desfinanciar os grandes centros que operam diretamente com os caras do andar de cima. Mas, por exemplo, a nossa comunidade pequena, nós somos uma comunidade bem pequena. Se chegar um colapso repentino aí por qualquer motivo, a gente consegue se adaptar e se organizar aqui e segurar o rojão por alguns meses. Aí é questão de baixar todas as expectativas, entrar no modo sobrevivência e tocar o barco. Para finalizar, a Suíça se prepara porque teve guerras quentes em seu território e arredores. É um país pequeno, rodeado de montanhas, com muita água e mais fácil de defender. Isso é evidente. E hoje as ameaças continuam reais ali naquela região. Eles têm um problema de dependência energética da Europa, têm riscos de cyberataque, de conflito de grande escala, com a situação Rússia-Ucrânia, ou mesmo de interrupção de cadeias de suprimento, todas as coisas que podem acontecer ali. De qualquer forma, a Suíça enxerga um ponto fundamental. Um país pequeno só sobrevive se estiver muito melhor preparado do que os seus vizinhos. Nós, por exemplo, aqui temos um país gigantesco, um verdadeiro monstro sem cabeça e ainda parasitado por corruptos da pior espécie. Portanto, o nosso trunfo aqui é não termos nenhuma ingenuidade, nenhuma sensação falsa de segurança. Aqui, meu caro, o jogo é pra valer. Muita gente só de ir trabalhar todos os dias e voltar com vida já venceu mais um dia. E não são poucos os que estão nessa situação hoje no Brasil. Pra mim, eu vou continuar acreditando nisso. O país que mais chega perto de uma preparação real. Não existe país perfeito, tá, pessoal? Mas o que chega mais perto é os Estados Unidos. Porque a própria Constituição deles respalda a luta contra tiranos. Isso é um direito constitucional, primeira e segunda emenda. Nenhum país do mundo tem isso em sua Constituição. O lastro dos caras é a pólvora. E é isso que garante que eles não sejam invadidos ou subordinados. Por isso, a cultura americana vem estrategicamente também sendo corroída por dentro, pois as altas torres do sistema descobriu que essa é a única maneira de derrubar os caras. E tenha certeza que uma hora eles vão conseguir. Continuemos então com as nossas preparações diárias, pessoal, sem perder o foco, sem perder a fé, sem ficar louco aí atrás de notícia. Nosso cérebro não foi feito para ficar vendo 10 histórias por minuto. Você fica louco. Eu sempre falo pro pessoal aqui, tira um tempo para você mexer na sua oficina, sai um pouco da internet, que com certeza isso vai te fazer ganhar tempo, vai te ajudar bastante nas suas preparações também. Beleza? Eu espero ter trazido aí uma boa reflexão, um bom conteúdo nesse vídeo, que ele tenha sido útil para você. Deixa nos comentários aí se você gostou, se você chegou até o final desse vídeo. E eu desejo, claro, que você esteja cada vez mais preparado, sempre 10 passos à frente. E até um próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal!